Olá, aluno Anchieta, vamos para mais uma aula online nossa aí. Vamos hoje encerrar a apostila 2A, tá? Vamos fazer a aula 8, apostila 2A, página 39. Iniciamos hoje o conteúdo de concordância verbal, parte 1, tá? Então vamos lá. O que é uma concordância verbal? Concordância verbal, antes da gente ver o que é concordância verbal, vamos lembrar que concordância verbal é um dos assuntos da gramática mais cobrados aí em vestibular, concursos, Enem. Então, concordância verbal vem toda hora aí, tá? Pode estar no meio de uma questão de interpretação, mas tem muito de concordância também que é cobrado aí nos concursos vestibulares. Com certeza você terá contato este ano nas suas provas, as provas que você vai realizar, tá? Com o conteúdo de concordância verbal. Então, vamos lá. O que é concordância verbal? É quando o verbo ele concorda com o sujeito, tá? Independente do local na frase. A gente já vai falar sobre ordem direta, ordem inversa, tá? Mas é quando o verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa, já vimos isso. E número também já vimos, singular, plural. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deixa eu dar uma limpada no quadro aqui para não ficar essa parte branca aí. Vocês poderem enxergar melhor. Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu separei aqui. Ele trabalha todos os dias. Veja que nós temos aqui, ó. Veja que aqui a gente vai ter um sujeito simples. Lembrando, sujeito simples é quando tem um núcleo só, sujeito composto quando eu tenho dois. Maria e João, sujeito composto. Aqui ele, um só, podia ser o João, o Borel, tá? Sujeito simples. Então tem aqui o sujeito simples e aqui eu tenho o verbo conjugado. Aqui eu tenho um verbo que ele está conjugado na terceira pessoa, tá? Do singular do presente do indicativo. Então vamos analisar aqui. Por que esse verbo está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo? O verbo ele sempre indica o tempo, se é presente, passado e futuro, independente do sujeito. Então o verbo que vai dizer se a ação é no presente, no passado ou no futuro. Aqui, nesse caso, está dizendo que a ação é no presente. Quem indicou isso é o próprio verbo. Agora, ele fez concordância para indicar o quê? A pessoa do discurso e aqui também o número, se é singular ou plural. Vamos ver lá. Ó. Aqui nós temos o sujeito simples, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, terceira pessoa do singular. Tá? Nós temos um verbo que é obrigatório ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ele trabalha todos os dias. Se fosse em primeira pessoa do singular, eu trabalho todos os dias. Tá? A concordância de número e de pessoa tem que ser em relação ao sujeito. Agora, quem indica o tempo é o próprio verbo. Tá? Vamos ver aqui mudando o tempo. Vamos mudar o tempo aqui agora. Ele trabalhou todos os dias. Nós temos o verbo, ele vai mudar o tempo, como eu falei agora há pouco, o verbo que muda. Então aqui ele mudou para o pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Pode ver que mudou aqui, ele fez a mudança aqui no modo e no tempo, porém a pessoa e a terceira pessoa e o tempo, que é o singular ou plural, vai continuar o mesmo. Ele trabalhou, mas continua conjugando o verbo na terceira pessoa do singular. Então, o que nós vimos aqui com esse exemplo, que a concordância verbal, sempre o verbo vai concordar o número e a pessoa com o sujeito. Agora, quem indica o tempo é o próprio verbo, tá?
Então vamos pensar assim: se concordância verbal é apenas a concordância que o verbo tem em relação ao núcleo do sujeito, em relação à pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, e ao número, singular ou plural, conteúdo muito fácil. Porém, nós vemos diariamente em diversas publicações, na imprensa, material didático já vimos, em muitos tipos de publicações diferentes, na publicidade, nós vemos vários erros de concordância verbal. Então, muito cuidado. Vamos estudar agora alguns cuidados que você tem que ter, tá? Algumas coisas aí que aparecem em orações e que facilitam uma dificuldade em a gente encontrar a concordância verbal certa. Então, a primeira aí que a gente vai ver dela, um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter é em relação com a extensão do sujeito. Quando você pega uma frase curta, ou principalmente com um sujeito curto, tá? É muito fácil fazer a concordância. João comeu o bolo. O que é o sujeito? João só. Agora, quando você pega um sujeito onde ele tem uma frase extensa, aí é mais difícil da gente achar uma concordância verbal certa, correta. Por quê? Porque se distancia, né? Existe um afastamento aí de espaço entre o verbo e o núcleo do sujeito. E às vezes com elementos no meio que podem entrar em singular, plural, tá? Podem mudar aí a tua interpretação e você fazer a concordância errada. Então, vamos pensar aqui, extensão do sujeito. A gente tem que fazer a primeira coisa o quê? Identificar quem é o sujeito. Fazer a pergunta para o verbo, identificar. João comeu o bolo. Quem comeu o bolo? João. Já achei o sujeito. Agora, João, amigo de Maria e que jogava futebol no Atlético Paranaense, que estudou comigo na terceira série, comeu o bolo. Quem comeu o bolo? João. Você entendeu? Primeira coisa, achar o núcleo do sujeito. Quando achar ele, a gente vai fazer a regra normal de concordância. O verbo vai ter que concordar com a pessoa usada nesse núcleo e com o número desse núcleo. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar tudo aqui, vai ser uma frase grande que eu vou colocar. Vamos lá, vamos ver se esse quadrinho aqui vai dar conta da frase que eu criei, que é gigante, mas vamos lá. Até eu vou escrever, eu vou falando aqui, vou escrevendo aqui, fica mais fácil para mim, já coloco o quadro ali para vocês. As pesquisas realizadas no ano passado no país mostram uma queda no número de matrículas nas instituições que oferecem a educação à distância. Entre parênteses, EAD. Ponto final, acabou a frase.
Isso é só um exemplo fictício, a gente sabe que o número de matrículas EAD vem aumentando cada vez mais, tá? Mas é só como exemplo. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui um sujeito extenso e um predicado extenso. Mas o que nos importa aqui é achar o verbo principal da oração, que é a ação, e achar qual é o sujeito. A partir do sujeito, a gente acha o núcleo do sujeito e faz a concordância. Vamos lá. As pesquisas realizadas no ano passado no país, vou aumentar isso aqui para não aparecer um D, no país, mostram uma queda no número de matrículas nas instituições que oferecem a educação à distância, EAD. Quem mostra uma queda no número de matrículas? As pesquisas realizadas no ano passado no país. Tudo isso aqui é o meu sujeito, tá? Então, o verbo mostrar, esse é o verbo principal da oração, tá? E nós temos aqui o nosso sujeito como as pesquisas realizadas no ano passado no país. Qual que é a palavra importante desse sujeito? As pesquisas, o ano passado ou o país? Lógico que são as pesquisas. Então, aqui não, aqui, agora, as pesquisas. Esse é meu núcleo do meu sujeito. O núcleo do sujeito, as pesquisas, elas. Eu tenho aí elas, terceira pessoa. Em relação a isso, eu sei que eu tenho terceira pessoa, está no plural, as pesquisas, elas, terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que o meu verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. Eu mostro, tu mostras, ele mostra. Nós mostramos, vós mostrais, eles mostram, terceira pessoa do plural. As pesquisas mostram uma queda no número de matrículas. Isso aqui é a frase. Esse realizadas no ano passado no país é a continuação, a extensão do nosso núcleo do sujeito. Então, muito cuidado. Quando você tiver um núcleo do sujeito, um sujeito extenso, você faz isso. Você pergunta para o verbo, procura o núcleo. Achando o núcleo, você vai ver a pessoa e se é singular ou plural, o número utilizado, e aí você aplica isso no verbo. Tranquilo? Para fortalecer isso que a gente viu agora, vamos ver o exemplo que tem na apostila de vocês ali, tá? Apostila 2A, aula 8, concordância verbal 1, página 39, do lado esquerdo, bem na parte inferior, nós temos ali cuidado com, e o primeiro dos pontos, que é o que a gente viu agora, a extensão do sujeito, nós temos exemplos ali, exemplos 7 e 8, eu quero ler com vocês, acompanhem comigo, por favor. Apostila 2A, aula 8, página 39, aqui no canto esquerdo inferior, exemplos 7 e 8. Vamos lá. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada movimentam todas as universidades do Brasil. Parece que está correto. Vamos ouvir aí essa concordância. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada movimentam todas as universidades do Brasil. Parece que está correto, mas não está. Por esse sujeito ser extenso, nós acabamos entendendo o verbo estar no plural, o movimentam, tá? Porque nós temos ali aquele E que dá indicação de adição, então parece que nós temos um núcleo de sujeito composto, um sujeito composto aí. Mas na verdade não é. Vamos ler com calma. A busca por tecnologia, é ela que movimentam. Ela não movimentam, né? Ela movimenta. Mas vamos lá. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada. Então, é a busca por tecnologia de ponta e mão de obra altamente qualificada. Não, esse por mostra que a busca é pela tecnologia de ponta e por mão de obra. Mas a busca continua sendo uma só. A busca, não as buscas. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada movimentam todas as universidades do Brasil. Não, nós temos aí sujeito da forma verbal, como ele mostra ali, movimentam. A busca por tecnologia, né, o sujeito da forma verbal movimentam, qual que é o sujeito? A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra qualificada, altamente qualificada.
Vamos achar lá quem é o núcleo. A busca. Opa, a busca ela, terceira pessoa do singular. Então o verbo tem que estar em terceira pessoa do singular. Vamos lá. Corrigindo a frase, como ele colocou ali no 8. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada movimenta as universidades do Brasil. Vocês viram que você lendo isso rápido, ouvindo isso rápido, passa desapercebido, mas na verdade está errado. É assim que eles vão te pegar em questões de concordância verbal no vestibular. Eles colocam textos gigantes, muito fácil aparecer aí núcleo de sujeito extenso, como a gente estudou agora, e aí depois do núcleo que pode vir no singular, ele coloca várias palavras no plural, ou ele coloca um núcleo no plural e várias palavras no singular. E aí ele vai brincar com o verbo aí. Muito cuidado, beleza? Vamos ver agora o segundo cuidado que você tem que ter aí em relação à concordância verbal, tá? Expressões intercaladas. Novamente, vamos ter um núcleo do sujeito que pode estar aí extenso, mas por quê? Porque nós temos uma expressão intercalada no meio dele, entre ele e o verbo, que ela está intercalada como entre vírgulas. Aqueles exemplos que nós temos de uma expressão entre vírgulas que vem explicando o núcleo do sujeito. Aquele exemplo que eu sempre usei em sala, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, viajou ontem, tá? Beleza? Podia ser assim, vamos dizer, Pelé, vírgula, um dos maiores esportistas do século passado, vírgula, viajou ontem. Porque o Pelé viajou ontem. Mas esportistas, entenderam? Está aí o plural na expressão intercalada. O que acontece é isso. Na expressão intercalada, nós podemos ter uma palavra no plural ou no singular, não concordando com o núcleo do sujeito, mas o verbo não tem que concordar com alguma palavra da expressão intercalada, e sim com o núcleo do sujeito, tá? Vamos pegar um exemplo, eu peguei o mesmo exemplo da apostila de vocês, só que eu mudei. Na apostila de vocês, a expressão intercalada, a palavra principal está no plural, igual o núcleo do sujeito, que eu coloquei no singular para ter essa diferença. Vamos lá, deixa eu apagar o quadro aqui e escrever para vocês o exemplo, tá? Que eu adaptei aí. Vamos lá. As pesquisas indicam que a dieta, o mesmo exemplo que vocês têm, quer ver? Lá na página... Esse exemplo está na página 40, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não, na página 39, na parte superior do lado direito, tá? As pesquisas indicam que a dieta de arroz com feijão vírgula. Agora vai entrar a expressão intercalada. Fundamental a saúde do cidadão. No exemplo de vocês, esse cidadão é trocado por uma expressão no plural. Eu deixei aqui no singular, porque vocês vão ver já como está o nosso núcleo do sujeito, que está no plural. Mas vamos lá. Fundamental ao cidadão, vírgula. Então, fechou aí a expressão intercalada, que é a citação. Fundamental à saúde do cidadão. Evita, igual está lá. A desnutrição. Tem pessoas que podem falar que essa frase está errada. Vamos analisar. Vamos analisá-la.
as pesquisas indicam, aqui está certa a concordância, as pesquisas indicam, mas aquilo que a gente falou, verbo muito próximo do núcleo do sujeito, fácil de fazer concordância. As pesquisas indicam que a dieta de arroz com feijão, vírgula, fundamental à saúde do cidadão, é uma citação da oração anterior, vírgula, evita a desnutrição. Muita gente está fazendo a concordância do evita com a dieta, como se a dieta fosse o núcleo do sujeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o núcleo do sujeito. Como se acha o núcleo do sujeito? Perguntando para quem? Para o verbo. Vamos lá. As pesquisas indicam que a dieta de arroz com feijão é fundamental à saúde do cidadão. Evita. Quem evita? A dieta ou as pesquisas que indicam? As pesquisas indicam que evita. Então, o núcleo aqui, a gente pode achar que as pesquisas, mas não é, é dieta mesmo, tá? Quem que evita a desnutrição? A dieta. As pesquisas indicam isso, mas quem evita é a dieta. Esse é o nosso núcleo do sujeito. Muitas pessoas podem achar que esse é o núcleo do sujeito e colocar o evitam. Não, não. Realmente o correto aqui é o evita, tá? Vamos ver mais um fator que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a concordância verbal aí, tá? A relação do verbo com o núcleo do sujeito. Vamos ver agora frases que usem ordem inversa. Ordem inversa também chamada de inversão sintática, tá? Nós estamos muito acostumados com frases, não todas, mas uma boa parte das frases que nós montamos e ouvimos diariamente aí tem essa ordem: sujeito, verbo, predicado. Ordem direta, tá? A ordem direta é o quê? É o que a gente ouve diretamente aí: sujeito, verbo, predicado. Pedro comeu o bolo. Comeu o bolo predicado aqui. Beleza? Tranquilo? Agora, quando você tem a ordem inversa, lógico, em frases bem maiores, nesse exemplo curto que eu estou falando, você tem ao contrário: verbo, predicado, sujeito, tá? O bolo foi comido por Pedro. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver agora aqui, nessa ordem inversa, como que com frases maiores, o que pode nos trazer alguns problemas aí, tá? Vamos ver aqui a apostila de vocês, página 39, pessoal. Lembrando, aula 2A, aula 8, apostila 2A, página 39, nós temos ali os exemplos 13 na 39 e 14 na 40. Vamos ler ali desde essa base do exemplo 13 até o 14 lá. Um pouquinho antes do 13, o parágrafo anterior. Quando a ordem inversa, há uma certa tendência em não se observar a concordância verbal. Observe a frase a seguir, que traz tal erro. Primeira frase. Chama-me a atenção os desdobramentos do resultado da antecipação pelo Senado do plebiscito sobre sistema e regime de governo. Nós temos aí... Quer ver? Quem chama a minha atenção? Então, começamos a perguntar para o verbo. Quem chama a minha atenção? Os desdobramentos do resultado da antecipação pelo Senado do plebiscito sobre sistema e regime de governo. Olha o tamanho desse sujeito. Tá. Quem que é o núcleo? Quem é a palavra importante? Quem me chama a atenção não é o resultado da antecipação pelo Senado do plebiscito sobre sistema e regime de governo. São os desdobramentos deste resultado. Calma aí, esses desdobramentos. Os desdobramentos. Eles. Terceira pessoa do plural. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Vamos ver como que o verbo está. Chama-me, chama. Eu chamo, tu chamas, ele chama. Está na terceira pessoa, sim, do singular. Está errado. Vamos continuar a leitura na página 40. Núcleo do sujeito. Ele fez a análise que a gente fez agora. Núcleo do sujeito da forma verbal chama. Quem que é o núcleo? Os desdobramentos. Já vemos isso. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo também deve estar no plural. Corrigindo a frase, temos então, agora a frase correta. Chamam-me.
Atenção, os desdobramentos do resultado da antecipação pelo Senado do plebiscito sobre sistema e regime de governo. Tá? Como o núcleo do sujeito é desdobramentos, eles, terceira pessoa do plural, o verbo tem que estar conjugado na terceira pessoa do plural também. Eu chamo, tu chamas, ele chama, singular. Nós chamamos, primeira pessoa do plural, vós chamais, segunda pessoa do plural. Eles chamam, terceira pessoa do plural. Chamam-me a atenção. E aí nós vamos lembrar de uma aula já passada nossa aí. Por que o me vem depois? Lembra de uma aula que a gente teve há pouco tempo aí? Porque é um pronome oblíquo, tá? Átono, que ele tem que vir depois, porque o verbo está no começo da frase. Lembram daquela aula? Como o verbo está depois no começo da frase, tem que acontecer a ênclise. Chamam-me. Mas isso é só para a gente retomar aí um conteúdo que nós já falamos. Beleza? Agora nós temos um conteúdo aí muito importante, tá? É uma parte bem interessante para a gente estudar, porque isso daqui cai em questão objetiva de gramática, muito fácil cair nos vestibulares, muito provável que vocês tenham contato com alguma questão do que a gente vai falar agora. E para correção de redação, isso daqui cria um negócio muito interessante aí. Vou dar um exemplo, vamos falar primeiro da redação aqui. Vamos dizer que tem uma frase lá no meio de uma redação falando assim: eles têm medo de viver. Ponto. Eles têm medo de viver. E esse tem está sem acento. Então está errado, professor, porque tem um erro de acentuação. Esse tem tinha que ter acento circunflexo. Realmente, está errado e esse tem tinha que ter acento circunflexo. Mas o erro não é de acentuação gráfica. O erro é de concordância verbal. Eu já vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. Quando nós tivermos o verbo ter e vir e os seus derivados, primeiro vamos estudar o verbo ter e vir, só eles, depois os derivados de ter e vir. Derivados de ter e vir aí: ter, conter, manter, vir, convir, tá? Então vamos lá. Só o verbo ter e vir. Vamos começar com ter. Terceira pessoa. A gente sempre vai analisar que é a terceira pessoa, tanto singular como plural. Ter na terceira pessoa do singular é tem sem acento. Ele tem 2 filhos, sem acento. Ter na terceira pessoa do plural é tem com acento circunflexo. João e Maria têm com acento circunflexo 2 filhos, tá? João e Maria, aí um sujeito composto. Então nós temos aí terceira pessoa do plural. Tranquilo isso? Vir é a mesma coisa. Ele vem sozinho à festa. Ele vem, porque é a terceira pessoa do singular. Ele. Agora, eles vêm com acento circunflexo à festa. Terceira pessoa do plural. Tranquilo? Agora vamos para os verbos que são derivados do ter e do vir. Vamos começar com o verbo conter, tá? Isso vale para o verbo manter e outros. Verbo conter, na terceira pessoa, vamos analisar igual, terceira pessoa, singular, plural. Terceira pessoa do singular. O tem, quando era terceira pessoa do singular, ele não tinha acento. Quando é o derivado, ele tem acento agudo, tá? Este produto contém glúten. Acento agudo. Agora, quando for no plural, a regra é a mesma, continua com acento circunflexo, tá? Esses produtos contêm, com acento circunflexo, açúcar. Beleza? Com o verbo, quando for derivado do verbo vir, é a mesma coisa a regra, tá? Convir. Terceira pessoa, singular e plural. Então, esse assunto, né, o assunto, ele, esse assunto convém para ele. Convém com acento agudo, porque terceira pessoa do singular. Esses assuntos convêm com acento circunflexo aqui para ele. Tranquilo? Então a gente viu o quê? Que o ter e o vir, os verbos mesmo, eles, os verbos, tá? Naturais aqui. Quando é terceira pessoa do singular, sem acento. Terceira pessoa do plural,
com acento circunflexo. Já os seus derivados, quando a terceira pessoa do singular se coloca o acento agudo, quando a terceira pessoa do plural, a mesma regra, mantém um acento circunflexo. Ainda sobre o verbo ter, a apostila de vocês na página 40 traz um assunto muito interessante, tá? Que é bom a gente dar uma revisada nisso. Por quê? Porque a gente aceita isso normalmente pela fonética, a gente ouve isso normalmente nos dias, a gente constrói a frase assim, mas a gramática normativa não aceita. Que é o quê? O verbo ter como o sentido de haver e existir. Né? O ter tem a função de possuir. Ele tem 2 carros, ele possui 2 carros. Tá? Ele tem vontade de andar de bicicleta, ele possui a vontade de andar de bicicleta. Agora, o tem, a gente utiliza ele também com o sentido de haver e de existir. Porém, na escrita, isso daí pega muita gente em vestibular, porque você vai pelo que você ouve, pelo que você constrói de frase no dia a dia, e na gramática normativa, o tem não tem o sentido de haver e existir. Tem 3 exemplos aqui bem bacanas para a gente ver, tá? Final da página 40, vamos lá, exemplos 23, 24 e 25. Começamos ali com o poema do Carlos Drummond de Andrade, o grande poema da pedra, né? Vamos lá, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Você viu quantas vezes ele usa o tinha ali? Vamos ver, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho existia uma pedra. Esse ter aí não é possuir, não é que o caminho possuía. No meio do caminho havia, existia. Nós temos aí o ter, utilizado pelo grande poeta Carlos Drummond de Andrade, como haver e existir. 24. Seu pai conseguiu um novo emprego maravilhoso. Ponto. Tem mais de 500 pessoas embaixo dele. Ele agora é jardineiro do cemitério. Tá? Esse tem, né, possui 500 pessoas embaixo dele. Que existem mais de 500 pessoas embaixo dele. Então, novamente, o ter aí com sentido de haver e existir. 25. Tinha muitos alunos só interessados nas aulas de educação física e nas brincadeiras nos intervalos. Esse tinha aí existiam, haviam, tá? Muitos alunos. Então, nós vimos 3 exemplos que o ter tem essa função de ter e existir. De haver e de existir. Porém, como eu falei agora, a gramática normativa, e está escrito lá na última frase da página 40 de vocês, e ainda está em negrito, não aceita o emprego do verbo ter no sentido de existir e haver. Se cair no vestibular, se gramaticalmente, olha só, hein? Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da história da literatura nacional, tá? Está correta gramaticalmente a frase no meio do caminho tinha uma pedra, todo mundo vai colocar correto. Não, está errado. A forma correta pela gramática normativa, no meio do caminho havia uma pedra, tá? Então os exemplos ficariam no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra, no meio do caminho havia uma pedra. O 24. Seu pai conseguiu um novo emprego maravilhoso. Ponto. Há mais de 500 pessoas embaixo dele. Ele agora é jardineiro do cemitério. 25. Existiam muitos alunos só interessados nas aulas de educação física e nas brincadeiras nos intervalos. Isso não quer dizer, pessoal, que nos textos comuns no dia a dia de vocês não possam usar o ter como haver e existir. Eu uso, todo mundo usa. O Drummond usou numa grande obra, tá? Mas a gramática normativa é uma regra dela, a gente tem que respeitar. Então, no concurso vestibular, se cair isso, não coloque nunca o verbo, nunca aceite o verbo ter aí no sentido de haver e existir. Na nossa vida, na nossa escrita no dia a dia, está valendo. Agora vamos ver alguns casos particulares em relação à concordância verbal.
tá? Não tem como a gente ver todos, porque são vários e vários e vários e vários casos particulares em relação à concordância verbal. Mas a gente selecionou aqui, a apostila selecionou 4 casos particulares que realmente são os que mais caem aí em questões de vestibular. Então vamos começar com o primeiro caso particular ali, que é a apostila de vocês, está na página 41, tá, pessoal? Bem na parte do meio de casos particulares, logo depois da tirinha do Garfield ali, tá? Então vamos lá. Primeiro caso particular que eles falam aqui é quando o sujeito da frase vai ter um substantivo coletivo. A gente já estudou classes de palavras, não fomos em substantivo ainda a fundo, vai ter aulas para isso, mas coletivo, vocês conhecem desde criança, é aquele substantivo que ele nomeia um grupo, manada de elefantes, cardume de peixes, tá? Então, quando o sujeito é substantivo coletivo, tá? Nós temos aqui, a apostila de vocês está passando o que aqui? Qual que é a regra? Quando o sujeito for substantivo coletivo, com ele concorda o verbo em número e pessoa. Então, o cardume passou perto de nós. O cardume, ele, passou, terceira pessoa do singular. Os cardumes passaram perto de nós. Os cardumes, eles, terceira pessoa do plural. Passaram, verbo conjugado, na terceira pessoa do plural, nesse caso aqui, no pretérito perfeito do modo indicativo. Beleza? Então nós vimos ali, quando o sujeito for substantivo coletivo, o verbo vai fazer a concordância normal pela pessoa e pelo número. Tranquilo? Vamos ver ali, tem um exemplo bem embaixo na parte amarela ali. Nós temos o 31. Quer ver? Quando for maior ali, ó. Cardume de peixes coloridos passavam bem pertinho de nós. Esse passavam, ele não está fazendo concordância com o cardume, professor. Sim, mas ele está fazendo com o elemento mais próximo, que isso também é aceito nesse caso, tá? Peixes coloridos. Fechou? Certíssimo, tá? Tem um outro exemplo embaixo que vocês podem também se basear ali. Segundo ponto de casos particulares que cai aí em alguns concursos. O Enem gosta de colocar bastante texto de apoio às vezes de obras, de citações. Então, títulos de obras. Títulos de obras. Quando você tiver um título de obra, que o título é no plural, na verdade a obra é singular, né? Quer ver? Deixa eu pegar o exemplo aqui, está na página 42, pessoal, lá em cima. Né? O romance de Dionélio Machado, eu não conheço, mas ele tem um romance chamado Os Ratos. Esse livro, o nome dele, o nome está no plural, Os Ratos. Mas se você falar o livro, Os Ratos, entenderam? A obra ainda é singular, né? Quando você tem esse caso, que é um título de obras, onde o nome da obra está no plural, a concordância ela vai aceitar tanto singular quanto plural. Vejam ali, ó. Os Ratos, romance de Dionélio Machado, tematiza os conflitos sociais e psíquicos de Nazianzo. Quem tematiza? A obra. Os Ratos, romance de Dionélio Machado, tematizam os conflitos. Como se o tema da obra, os ratos tematizam. Sim, a temática é os ratos, plural, então os dois são aceitos, tá? Isso daí é um caso que pega facinho, é total pegadinha de vestibulares aqui. Terceiro, sujeito composto. Professor, o que é um sujeito composto? Já falamos diversas vezes, vamos lembrar. Sujeito simples é quando eu tenho o núcleo de sujeito um só elemento no núcleo de sujeito. João comeu o bolo. Sujeito composto é quando eu tenho 2 ou mais elementos no núcleo de sujeito. João e Pedro comeram o bolo. Tranquilo? Vamos lá. Sujeito composto em ordem inversa. A gente acabou de ver hoje o que é a ordem inversa. Lembram?
eu até falei lá da sintaxe invertida. João comeu o bolo. Sintaxe normal, sujeito, verbo, complemento, né? O bolo foi comido por João. Complemento, verbo, sujeito, ordem invertida. Então, quando a gente tiver ordem inversa, tá? Com sujeito composto, vamos ver o que acontece ali. Qual que é a regra quando acontecer isso? Quando houver o sujeito composto escrito na ordem inversa, escrito após o seu respectivo verbo, ou seja, proposto, o verbo pode concordar com todos os núcleos ou apenas com o mais próximo. Ou ele concorda com geral, que aí dá o plural, ou o mais próximo, que se estiver no singular vai aceitar também. Vamos lá. 36, o exemplo, da página 42. Vieram à solenidade o vereador e o deputado, sujeito composto. 37. Veio à solenidade o vereador e o deputado. Os dois são aceitos. Eu fiz um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. Eu vou ler para vocês, melhor, que eu quero depois, no final, poder comparar os 4 ali. Então, vamos lá. Chegou à festa Clarice e Clara. Certo, esse chegou está concordando com Clarice, o núcleo do sujeito mais próximo. Chegaram à festa Clarice e Clara. Correto, esse chegaram está concordando com os dois núcleos com o sujeito completo, Clarice e Clara. Tranquilo? E agora a última aí para a gente ver, o último caso particular é sujeito com percentagem ou porcentagem. As duas palavras estão corretas, tá? Percentagem ou porcentagem. Quando eu tenho sujeito com porcentagem ou percentagem, ali o item 4 da apostila de vocês 42, qual é a regra? Nós vamos ter aí duas bases para a regra. Vamos lá. Quando um sujeito for indicação de uma percentagem seguida de um substantivo, o verbo poderá concordar com o numeral. Apenas 30% da população brasileira. 30%. Porcentagem. População. População aí, substantivo. Apenas 30% da população brasileira possuem esgoto tratado. Correto? Possuem está concordando com 30, plural. Apenas 39. Apenas 1% dos brasileiros possui renda superior a 50 salários mínimos. 1% possui singular. Agora, vamos lá para o 40. B ali, ou com substantivo presente no sujeito. Vamos voltar para o primeiro exemplo. Apenas 30% da população brasileira possui, o outro a gente falou possuem, estava correto? Possui esgoto tratado? Correto. 30% da população, singular, aceita com os dois, tanto com o número do percentual, da porcentagem, ou com o sujeito, com o substantivo, independente. Apenas 1% dos brasileiros possuem renda superior a 50 salários mínimos. Correto também, tá? Então, esses 4 casos aí. Pessoal, começamos agora com concordância verbal. Concordância verbal e nominal vai ter um bom tempo aí que a gente vai falar sobre isso, é muito importante, tá? Espero que vocês tenham entendido bem as aulas. Qualquer dúvida, perguntem aqui embaixo nos comentários do YouTube, tá? Ou lá no grupo, podem me procurar ali. Pessoal, perguntem, corram atrás, façam os exercícios dessa aula da página 42 à página 46. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem lá. E uma ótima semana de estudo para todos vocês. Até semana que vem. Valeu! Tchau!